And the Oscar goes to Viola Davis. Thank you to the Academy. You know, there's one place that all the people with the greatest potential are gathered. One place. And that's the graveyard. People ask me all the time, what kind of stories do you want to tell, Viola? And I say, exhume those bodies. Exhume those stories. The stories of the people who dreamed big and never saw those dreams to fruition. People who fell in love and lost. I became an artist, and thank God I did, because we are the only profession that celebrates what it means to live a life. Olá, ouvintes! Hoje a gente está aqui em mais um programa do Feito por Elas, com a casa razoavelmente cheia. Contamos com as presenças já costumeiras da equipe aqui. Eu sou Angélica Hellish, do Masmorracast. Eu sou Samantha Brasil, do Cine Clube Delas e do Delírio Nerd. Eu sou Stefania Amaral, do Cinema Cenas, do Instagram Discos da ST. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a Larissa Padron, do canal Fora do Padrão. Larissa, pode se apresentar para os nossos ouvintes e fazer o seu jabá, dizer aonde que você também escreve, faz os seus vídeos. Oi, gente, é um prazer estar aqui, adorei o convite. Eu sou a Larissa Padron. Eu tenho um canal de cinema no YouTube, chama Fora do Padrão. Para achar lá é só digitar youtube.com/laripadron, padrão com N no final, N de navio. E é isso, não tenho escrito com frequência, só nas redes sociais mesmo, então para acompanhar mais por lá. Obrigada por aceitar o nosso convite, Larissa. E eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Um recadinho para os nossos ouvintes, talvez vocês já tenham ouvido isso no nosso programa anterior, mas esse é um episódio especial também, que faz parte de uma campanha que foi criada pela Domênica, do Cabuloso Cast, que vai durar ao longo do mês de março, para movimentar o mês das mulheres. Então são vários podcasts que estão participando, a gente está colocando uma artezinha para identificar os participantes, e a ideia é que dentro dos temas específicos de cada programa, seja abordada a vida ou a obra de uma mulher, e também que sejam convidadas participantes mulheres. Tudo isso com a hashtag O Podcast é Delas. Então esse é mais um episódio que está dando continuidade a essa campanha. E no programa de hoje a gente vai discutir a respeito das mulheres que foram indicadas no Oscar desse ano, os números sobre a representatividade feminina e também os filmes feitos por mulheres ou estrelados por mulheres. E para começar, a gente traz aqui alguns dados fornecidos pelo site Mulher no Cinema. Excluídas as atrizes, as categorias de atuação, as mulheres elas representam só 20% dos indicados esse ano, ou seja, nas demais categorias de direção e as categorias técnicas, existem pouquíssimas mulheres indicadas, um dos piores anos na história recente do Oscar, né? Então vamos para a nossa conversa e vamos começar então com a categoria de melhor filme, né? Que eu acho que recebe mais atenção do público. Foram 9 indicados esse ano: o La La Land, o Manchester à Beira-Mar, Até o Último Homem, Moonlight, A Chegada, Lion, Um Limite Entre Nós, Estrelas Além do Tempo e A Qualquer Custo. Desses 9 filmes, só 2 foram totalmente protagonizados por mulheres, que seriam A Chegada e Estrelas Além do Tempo. Então, vocês assistiram esses filmes? O que vocês acharam deles? Só uma questão, assim, vocês não consideram que La La Land é protagonizado por uma mulher também? Co-protagonizado. Né? Exclusivamente. Exato. Tanto La La Land quanto Um Limite Entre Nós são 2 filmes que são co-protagonizados. No caso, o protagonismo é dividido com outro personagem que é masculino, né? No caso de A Chegada e Estrelas Além do Tempo, o protagonismo feminino fica marcado.
Então, eu concordo. É só porque, assim, eu vejo que um limite entre nós, realmente, o protagonista é o Denzel Washington e a Viola Davis tem um papel tão importante quanto. Mas no La La Land, eu não sei. Eu realmente acho que a protagonista é a Emma Stone e o co-protagonista é o Ryan Gosling, sabe? Eu realmente acho que o filme é bem centrado nela e é bastante em torno da aspiração dela, mais do que da aspiração do Ryan Gosling. Eu tenho essa impressão, pelo menos. Mas sobre esses dois especificamente, então. Eu gostei muito do Estrelas Além do Tempo, ele me surpreendeu bastante. Eu acho que ele tem alguns defeitos, eu até já falei ele, eu fiz uma série de vídeos especiais do Oscar, pra quem quiser ver lá no meu canal, mas ele me surpreendeu bastante, eu gostei muito que ele deu um tom alegre e empoderador pro filme, sabe? Ele não tem aquilo de ficar centrado no... Por mais que ele fale muito das dificuldades que elas enfrentam, né, por serem mulheres negras naquele contexto racista horroroso que é Virgínia da década de 60, eu acho que ele foca na vitória, sabe? Não no drama pesado. Eu gostei de dar um tom ponderador por isso. Ele me surpreendeu bastante, apesar de ele ter defeitos que são bem ruinzinhos. Mas o meu preferido é o A Chegada, que era o meu preferido dos 9, inclusive. Eu acho que é um filme muito inovador, ousado, um filme que usa a linguagem para falar de linguagem. Então, eu gosto muito dele. Fiquei muito feliz que o meu filme favorito desse ano é protagonizado por uma mulher, especialmente porque se você for ver nos anos anteriores das categorias de melhor filme, pouquíssimos são, né, protagonizados por mulher. Então, fiquei bem feliz porque o meu favorito é protagonizado por uma mulher e o meu segundo favorito, que seria La La Land, eu considero protagonizado por uma mulher também. Eu tô com a Larissa, assim. Meu preferido também é A Chegada e depois La La Land, que são lindos. Eu tava torcendo muito pra Chegada, só ganhou de som, né, infelizmente. Mas é assim, o Oscar, sei lá, não se interessa por certas coisas. Sobre Estrelas Além do Tempo, eu também me surpreendi muito. Confesso que eu fui pro cinema achando que ia ver só um blockbusterzinho e eu me surpreendi bastante. Inclusive, me emocionei vendo o filme. Embora ele tenha todo um maniqueísmo, né, pra emocionar. De fato, ele usa esse jogo o tempo todo. E apesar dos inúmeros problemas que o filme tem, principalmente de roteiro e ritmo, e usa uma trilha sonora um pouquinho opressiva, mas o que mais chamou atenção, na verdade, foi o extra filme, assim, digamos. Porque eu percebi que, principalmente entre os homens com quem eu conversei, houve uma rejeição muito grande de Estrelas Além do Tempo. Muito grande. E eu fiquei me perguntando por que disso, né? Na verdade, eu não cheguei a uma resposta ainda não, entendeu? Eu jogo essa pergunta pra gente aqui realmente pensar juntas. Mas eu percebi que as mulheres tiveram uma adesão muito maior ao filme. Não acho que isso seja óbvio porque é protagonizado por mulheres, mas de fato é uma história que geralmente a gente não vê, né? Mulheres negras num papel que não é um papel de sempre retratado por Hollywood, o que é fantástico, maravilhoso. E como a Alissa falou, eu também concordo com ela, o que é mais bacana desse filme é que ele não fica focando no derrotismo ou nas dificuldades que elas tinham, e sim o tempo todo naquelas vitórias. Cada micro vitória delas era uma vitória enorme do filme, né? Que é muito bacana. Apesar, né, da famosa cena do Homem Branco Salvador, todo o resto do filme é muito, muito bacana nesse sentido. E eu fiquei me perguntando por que os homens tiveram tanta implicância com esse filme, sabe? Porque eu percebi que, sim, de várias listas de homens, ele tava em último na lista dos 9 selecionados pra concorrer ao melhor filme, ele tava em último. E eu fiquei pensando, nossa, o negócio tão introjetado, assim, que até na escolha do filme, o fato de ser 3 mulheres protagonistas numa situação de engenharia, que é um ambiente tido como eminentemente masculino, digamos assim, e elas com aquele, né, importância tão grande dentro daquele meio, e quando você vê um filme que traz essa história à tona, uma história que foi apagada, só foi resgatada agora, quer dizer, muitos anos depois, por que isso não é valorizado de alguma forma, sabe? Para além das qualidades do filme, botando a história mesmo em si. Pois é, o meu preferido também foi A Chegada, e eu achei muito interessante a forma como o diretor Denis Villeneuve utilizou uma narrativa que é pautada nas emoções, mas ao mesmo tempo em uma protagonista que ela é técnica, que ela é cientista, de uma maneira que a gente consegue fazer paralelo com o contato, na forma como ela tem essa relação estabelecida com os alienígenas e como isso se torna uma jornada pessoal para ela, além do tecnicismo envolvido. Estrelas Além do Tempo, embora não seja, como eu posso dizer assim, tão espetacular em termos técnicos, embora seja um filme que estilisticamente ele é até bastante conservador, se a gente levar em conta a temática, ele é um filme que ele funciona muito bem, principalmente no sentido de conquistar o público. As personagens são todas muito carismáticas, a gente se importa muito com elas, a gente torce por elas e a gente fica acompanhando cada etapa dessa carreira
guerreira e dessa luta delas, de uma maneira que ele tem esse clima que é um pouco descontraído, às vezes ele não leva pro lado do dramalhão, mas que funciona, assim. Então, assim, por exemplo, La La Land é um filme que tecnicamente seria superior a Estrelas Além do Tempo, mas eu achei muito mais prazeroso assistir Estrelas Além do Tempo, justamente pela jornada dessas protagonistas. Legal, então tô colaborando muito porque eu não consegui assistir todos os filmes, né? Estrelas Além do Tempo assisti, gostei bastante, concordo muito com a Samantha, que é um filme que ele mostra esse aspecto mais positivo do que negativo, né? Porque existe o preconceito ali, né? É bem daqueles filmes que a gente sente mal assistindo de vez em quando, porque, né, algumas atitudes são inacreditáveis, né? Aquela cena, por exemplo, quando ela chega, dão uma lixeira pra ela, né? É revoltante aquilo, né? Mas o que eu assisti eu tenho curtido. Tô ainda atualizando a minha lista, só pra dar aqui uma satisfação, né, pro ouvinte. Só complementando o que você mandou, eu também senti muito isso de que homens que não se identificaram com Estrelas Além do Tempo. Eu acho que a gente criou, assim, essa cultura de que a gente tá tão acostumado a ver só filmes protagonizados por homem que a gente consegue se identificar até com um filme como A Qualquer Custo, por exemplo. Não tem uma mulher sequer, né? Que eu, pessoalmente, adorei o filme, mesmo não tendo uma mulher sequer. Já homens, eu acho que, assim, quando filmes protagonizados por mulheres têm defeitos, eu acho que isso afasta mais, sabe? Cria essa dificuldade. Não, os defeitos viram intransponíveis. É uma coisa, assim, que realmente a pessoa fica com nojo do filme. Uma coisa louca, né? Não, mas né? até... E a gente consegue talvez... passar por cima, por exemplo, de um defeitinho ou outro dos filmes protagonizados por homens. É verdade. Sabe? Não, talvez uma das maiores críticas é que o pessoal achou que o filme tem um tom meio de sessão da tarde, né? Leve, onde a questão talvez o pessoal achasse que tinha que ser mais dramática. Mais do que Lion é impossível. Mais que Eu Lion, não assisti. Sessão da tarde, gente. Total. Verdade. Se tem um filme maniqueísta de fato ali, é Lion. Caramba, o filme tá o tempo todo com uma trilha mega opressiva, sabe? O tempo todo querendo assim, você vai chorar agora, tá? Pausa dramática para o choro. Cara, juro, eu não consegui chorar em momento nenhum, porque me irritou tanto ver esse filme, tanto, sabe? Eu não consegui comprar a história, porque a primeira parte do filme, tem 2 filmes em Lion, né, gente? A primeira parte do filme é bem bacana, inclusive eu falei pra algumas pessoas que me lembrou muito os filmes da Mira Nair, o Salam Bombay, que a gente conversou aqui no podcast anterior. Sim. É muito, Sim. ele chupa demais Salam Bombay na primeira parte do filme, quando mostra as crianças, né? É o protagonista lá pequenininho e tal. É muito Salam Bombay, assim, o modo como ele filma as vielas lá da Índia, sabe? É muito. O orfanato, tudo. E aí também me lembrou outro filme da Mira Nair, que não tem a mesma temática, mas também é um filme de superação, que é o Rainha de Catué, que ela também tem aquela pegada de mostrar também aquela vida da periferia e tal. Ele chupou muito da Mira Nair, gente, é incrível. E a segunda parte do filme é outro filme, que aí é ladeira abaixo, total, péssimo, atuações todas horrorosas, fiquei chocada, assim, sabe? Gente, falaram que é o filme do Google Earth, né? Sim, já vazou. Não, se fosse... Não, mas olha só, se fosse tava até bom, gente, porque até o uso do Google Earth do filme é bizonho, assim, é tão ridículo, fica assim, cara, qualquer criança de 3 anos faz isso, sabe? Não sei, eu fiquei bastante, assim, incomodada com Lion, que eu acho que pra mim é um dos piores dessa leva aí do Oscar. Ele e até O Último Homem, pra mim, são os dois, estão na lista, assim, na rabeta, mas muito longe dos outros, né? E assim, como todo mundo falou que era o preferido, eu não falei, meu preferido é Moonlight, maravilhoso, campeão, que eu sou apaixonada por esse filme, muito, muito, muito. Então esse plot twist do Oscar aí foi muito gratificante pra ti, né, Samantha? Sim, nossa, quando acabou, gente, aquele bafo do Oscar final, quando deu La La Land, eu tava fazendo um textão pro Facebook já. Aí, de repente, peraí, o ganhador é Moonlight. Meu Deus, como assim? Sabe aquela coisa assim, você fica em choque? Eu apaguei tudo correndo, falei, gente, como assim? E aí, a melhor frase do Facebook, né? Roteiro de Branco Sabe O Que Fica, é maravilhoso, que é um filme nosso, que tem esse nome incrível, Branco Sabe O Que Fica, lindo, maravilhoso, Moonlight, no meu coração. Eu gosto dos dois, aí, tipo, os 2 filmes que eu adoro ganharam, de certa forma, sabe? Eu falei, então, mas eu acho que é um problema. Eu acho que isso um grande problema. Eu acho isso um grande problema, inclusive, os 2 terem ganhado, digamos assim. A sacada do branco sai, preto fica foi de sua, Samantha. Você que fez a associação. Foi, ótima. Lembrei na hora, cara. Sensacional. Voltando à questão do Estrelas Além do Tempo, essa coisa de os homens às vezes não conseguirem ter empatia por protagonistas femininas, eu realmente acho um pouco incompreensível, porque é só uma personagem, ou no caso 3 personagens, você está acompanhando a jornada delas e o esforço delas, e a única crítica que eu li a respeito do filme, e que fazia algum sentido para mim,
Os aspectos que estavam sendo criticados foi... Eu não me recordo mais onde é que foi, mas alguém falando assim que o filme ele foca muito nessa coisa meritocrática do esforço individual delas, em um momento onde estava acontecendo toda uma luta por direitos civis, e não mostra, por exemplo, como elas conseguiram entrar na NASA, como elas foram contratadas, já mostraram elas lá dentro, assim. Então não apresenta um contexto histórico e um contexto coletivo de luta, mostra apenas as vitórias como mérito individual delas. Mas enfim, assim, de qualquer forma concordo também parcialmente com essa crítica, mas eu acho que é tudo muito inspirador mesmo assim. Eu acho que o filme ele tem essa coisa de feel good, essa coisa de a gente assistir e se sentir bem com as personagens. Pra mim, essa questão da meritocracia até que nem me incomoda, porque eu vejo assim, elas têm que se esforçar demais, não é pra conseguir algo porque elas são fodas, é pra conseguir o básico, pra conseguir manter o emprego, sabe? Algo que era muito comum na época. Não só isso, como também elas acabam lutando individualmente, mas pra se tornarem marcos, né? O filme deixa bem claro. Precisa ir uma primeira pessoa lá pra fazer aquela coisa X ou aquela coisa Y e pra depois abrir a porta pros demais, né? Mas sabe que eu nem vi dessa maneira? Eu vi como uma maneira de sobrevivência mesmo. Eu não vejo, por exemplo, que a Catherine, ela quer se tornar um marco, sabe? Ela se tornou. Mas eu vejo que ela quer ser respeitada como mulher, sabe? E eu gostei do tom que o filme deu pra isso. Mesmo, por exemplo, a questão da crítica que a Samantha fez do Kevin Costner lá, que é ele que derruba a placa do banheiro, eu não vi aquilo como um problema. Uma, porque a questão realista, na época, realmente, se uma mulher fizesse aquilo, era demitida na hora, né? Principalmente uma mulher negra. E outra, porque ele só fez isso por uma questão meio otimizar tempo, sabe? Não pode mais perder tanto tempo assim da Catherine. Então, eu não vi ele como o salvador da pátria nessa cena. Pra mim, o problema do filme é roteiro mesmo. Mas, Larissa, tem problema sim, viu? Só te dando um toque, um homem branco, entendeu? É dentro dessa situação em que ele quebra a placa, numa situação que não existe, é problema sim, Larissa. Óbvio, sem né? dúvida. Ainda mais que o assassino não existiu em lugar nenhum, nem no livro, nem na vida real, foi uma invenção do filme, sabe? Então é óbvio que é pra dar uma amenizada na culpa do homem branco que tá ali vendo o filme. Uma das críticas, porque eu vi coisas muito positivas, eu gosto muito do filme, né? Muito mesmo. Mas uma das críticas das pessoas foram isso, né? Porque é um filme que é... Alguém chegou a acompanhar aquela polêmica que a Netflix vai fazer uma série que... Teve um filme antes, né? Que é Dear White People. Vocês devem ter acompanhado um pouquinho disso, né? Sim. Houve uma grande polêmica, é claro que muito chorume, né? Quem lê inglês procura essa hashtag, né? Então o pessoal fala na série, em alguns momentos, aliás, perdão, no filme, de racismo reverso, que é uma coisa que não existe, né? Então, na verdade, a pessoa branca tem muito isso no cinema, acho que na sua maior parte americano, né? Se eu não me engano, de ter sempre um branco salvador dentro das histórias. Tem que ser desconstruído essas questões, né? Onde tem uma pessoa branca que é preciso ter o branco se reconhecer como herói dentro de uma história. Então eu vejo o problema nisso. Não, é claro que sim, eu acho que tem isso, mas eu acho que também tem uma questão de não vilanizar as pessoas também. Eu não acho que essa cena teve esse objetivo de tornar o Kevin Costner herói, porque claramente as três são heroínas, sabe? Mas se a cena não existe na vida real, então ele tá lá pra quê? Qual o objetivo dela tá no filme? A gente tem opiniões. Eu acho que é mostrar que ele só faz aquilo depois que ela faz um discurso. Aquilo, de certa forma, é causado pela Catherine. Não sei, eu não vejo tanto problema assim nessa cena. Ela causa a questão do homem branco salvador. Acho que fica muito claro no filme inteiro que as grandes heroínas são as três. Então, mas a gente naturaliza isso de uma forma tão grande que, por exemplo, no filme maravilhoso, tá concorrendo um documentário, que aliás era o meu favorito na categoria, que é o Eu Não Sou Seu Negro. Gente, a montagem do filme é incrível. Por quê? O diretor, ele usa o tempo todo no filme, não sei se vocês chegaram a ver, imagens de filmes americanos clássicos, da Old Hollywood. E ele mostra como aquelas imagens, como aqueles filmes ajudaram a construir um racismo nos Estados Unidos. Então, assim, isso está tão introjetado dentro da história do cinema, de como se faz cinema hoje em dia, desde aquela época até hoje em dia, até hoje, gente, 2017, que é muito difícil a gente conseguir se libertar disso. E aí, essa ceninha boba, aparentemente boba, do Kevin Costner lá quebrando a plaquinha do banheiro, é mais um indício disso. E deixa isso claro o tempo todo, que a gente tá ali corroborando com aquela imagem,
que o cinema tem esse papel o tempo todo. Sim. Não, entendeu? é tipo Dentro o de um Brad filme Pitt, que- viu, Samantha? É tipo o Brad Pitt produzindo filme. em 12 sim, anos de escravidão, entendeu? Exatamente. É o branco salvador. Então, E vai lá e resolve o problema. isso daí tem uma questão, Larissa, da representatividade, né? Inclusive para o negro. Isso é importante, né? Os negros estão se empoderando. Para se empoderar, a figura da pessoa branca salvadora, ela tem que diminuir. Sim. Não é questão de vilanizar, eu acho. Não tem nada a ver de vilanizar. É simplesmente não dar mais valor a isso, entendeu? Isso não tem que ser exaltado mais. Inclusive esse 12 anos de escravidão o Brad Pitt era produtor, né? Então ele se colocou no papel de branco salvador, né? Ele literalmente pagou para se colocar nesse papel, né? E eu acho que a gente aqui tá sempre também falando sobre essa questão de como o cinema muitas vezes coloca o homem como o olhar neutro, o homem atrás das câmeras e o homem como espectador, né? E como as imagens são moldadas para esse olhar masculino e muitas vezes não entende a possibilidade de um olhar feminino como espectador. E aí, nesse caso, vem a reflexão de que não só é o olhar masculino, como é o olhar branco também, né? O cinema, ele muitas vezes parte desse olhar branco e dessa construção de todas as outras etnias de uma maneira exotizada por esse olhar. Então, não só esse documentário que a Samantha mencionou é muito bom nesse sentido, como eu também acrescento um que está disponível na Netflix, que se chama Real Indian, que é dirigido por um cineasta indígena. Ele trata também dessa criação do imaginário do indígena nos westerns clássicos americanos e como isso tem impacto nas gerações mais jovens de indígenas até hoje, tanto da forma como elas são vistas pelos demais, como da forma como elas mesmas se enxergam. Então isso é muito problemático e a gente tem que pensar muito em como precisa se abrir espaço para essa diversidade de cineastas, né, para justamente quebrar com essas imagens padronizadas. Então, além desses dois que a gente já mencionou, que são os claramente protagonizados por mulheres, a gente tem os filmes que têm mulheres como coadjuvantes, que seriam Até o Último Homem, Lyle, O Manchester à Beira-Mar e o Moonlight. E também esses que a gente já mencionou, o La La Land e Um Limite Entre Nós, em que elas dividem o protagonismo com os homens que também estão no filme, né? E sobre esses, vocês gostariam de comentar sobre algum deles? Acho que o La La Land é o que mais rende, na verdade, também, né? Então, pra falar de Manchester, Beira-Mar, então, a gente já falou das mulheres coadjuvantes, e aí, no caso, a Michelle Williams, que é a mulher coadjuvante nesse filme, e que foi indicada, inclusive, por isso, e que tá pouquíssimo em cena, porque, na verdade, o filme é um filme sobre homens, né, na relação de homens. Uma coisa que me incomodou um pouco em Manchester, que até a Camila escreveu um texto ótimo sobre isso, depois até a Isabel linka lá para o pessoal poder ler, a Camila Vieira, que não tá podendo participar aqui hoje, que é justamente sobre essa perspectiva só do homem, da relação em que as mulheres foram meio que colocadas completamente de lado ou de uma forma negativa no filme. Porque, por exemplo, a mãe do garoto, do menino que vai ser cuidado lá pelo Casey Affleck, né? A mãe dele é uma mulher drogada, quer dizer, o pai tem que segurar as pontas. Depois, quando ela aparece de novo no filme, ela encontrou Jesus. Então, assim, é umas resoluções meio pobres para os personagens mulheres do filme. A outra é a vizinha lá, a mãe da namoradinha do menino, que depois também vai dar em cima do Casey Affleck, que não quer nada com ninguém. Então, assim, as mulheres que aparecem nesse filme são muito pobres de roteiro, muito pobres de narrativa, as personagens são muito mal construídas. E aí, no finalzinho, a Michelle Williams vai lá com uma cena lacradora e aparece falando seus 5 minutinhos de fama ali, mas mesmo o personagem dela é mal construído no filme, pra mim. Então, assim, eu gostei bastante do filme, mas eu não achei essa obra-prima que todo mundo achou, porque faltou essa pegada, sabe? Eu achei que ficou um filme, assim, bastante enviesado por um olhar só do que os protagonistas homens. Não tem nenhum problema ter o filme protagonista homem, não é isso, entendeu? Mas, assim, ficou aquele olhar enviesado e faltou saber um pouquinho daquelas mulheres ali também que estão participando da narrativa. Então, nesse sentido, eu acho que esse filme tem problemas com relação a isso. Nossa, eu tinha falado a mesma coisa pra Estefânia quando eu assisti ele, que eu fiquei com a impressão de que todas as mulheres que são personagens do filme ou são burras, ou elas estão ali pra atravancar alguma coisa na vida dos outros personagens masculinos. Assim, elas são muito mal escritas mesmo. É uma coisa assim que realmente gira em torno deles e elas estão ali só pra gerar os conflitos em torno dos dois personagens principais. Elas só existem pra isso, né? Pra alimentar o arco deles, mais nada. Nada. Até a Michelle Williams tem aquela cena maravilhosa, só tá ali pra isso, pra alimentar o arco dos homens, entendeu? Então, assim, eu senti falta disso no filme de fato, sabe? Isso me incomodou, né? Engraçado que, assim, ele passou no Festival do Rio aqui no Rio, né? Eu não consegui ver na época,
vi agora por ocasião do Oscar, e me venderam o filme como obra-prima máxima, maravilhosa, então eu fico muito expectativa ver o filme. E eu fui murchando na cadeira, assim, sabe? Porque eu fiquei assim, gente, tá, mas nossa, que estranho, né? Essas mulheres são esquisitíssimas. Samantha, realmente o filme ele tem alguns problemas, né? Mas é um filme que, no geral, é um filme legal, sim, pô. Mostra algumas coisas. Sim, é claro que os personagens femininos eu concordo contigo, que elas servem meio que pra um veículo, por exemplo, pro Casey Affleck e tal, e pra outros personagens, pro menino, etc. Mas é um filme legal. Ainda sobre Manchester, eu acho que ele tem esse recorte mesmo, assim como Qualquer Custo também tem, por exemplo, de não só ser protagonistas homens, mas eu acho que ele é um universo masculino, né? Ele fala muito sobre essa dificuldade de comunicar essa perspectiva masculina. Mas eu concordo que eu senti um pouco de falta de desenvolvimento da personagem da Michelle Williams, até pra justificar a indicação, porque por mais que seja uma cena lacradora, gente, ela tem 5 minutos de filme. Mas o que mais me incomodou em representação feminina é o do Mel Gibson, Até o Último Homem. Pra quê? Pra que colocar a mulher pra retratar desse jeito? Pra colocar desse jeito era melhor nem colocar, sabe? Pra ser uma foto na Bíblia, pelo amor de Deus. Olha, mas em A Qualquer Custo, as personagens das mulheres são maravilhosas, todas do filme. Eu achei ótimo o filme, inclusive. Porque apesar de elas aparecerem um pouquinho só realmente pra poder estar ali como coadjuvantes de fato no filme, né? Elas todas são super bem trabalhadas, sabe? Bem diferente, por exemplo, em Manchester, que eu acho que falta isso no filme, de fato. Me incomodou muito. As mulheres são muito mal construídas no filme no Manchester, gente. Pra mim, assim, me incomoda demais. E A Qualquer Custo, não. O pouco que as mulheres aparecem são ótimas, todas as que elas aparecem são lacradoras, assim, personagens completamente secundários, secundários. Assim. Não chegam nem a ser coadjuvantes, né? Elas são praticamente... É quase uma figuração, mas É um filme que ele tem um ótimo roteiro, de qualquer forma. Então, assim, ali os personagens, eles estão trabalhados de uma maneira muito rica na interação deles, nos objetivos deles, nas ações. Então, eu acho que A Qualquer Custo, mesmo que seja um filme totalmente protagonizado por homens, ele é um filme que, nossa, filmaço, assim, não tenho o que dizer. É inquestionável a qualidade de roteiro e atuação. Não, e depois a dona do restaurante também, eles param no restaurante pra comer, os dois lá xerifes, e uma senhorinha vem atender e ela dá as ordens pra eles, né? Muito engraçada essa senhorinha. Vocês vão comer o quê? Não, eu vou comer isso, que eu tô falando que vai comer isso. Eles nem, assim, eles não ligam com a mulher, eles ficam todas assim, paralisados. Maravilhosa essa cena. É maravilhosa, quando ela se afasta, eles viram... Eu acho que ninguém nunca vai assaltar esse restaurante, né? Não, acho que ninguém vai assaltar esse restaurante. Com ela não dá pra encarar. Maravilhoso, cara. E, tipo, a cena tem 2 minutos, cara, mas é fantástica. Então, assim, até os personagens secundários todos do filme, inclusive as mulheres, são todos super bem construídos. Os roteiros, os diálogos, tudo. O filme é muito bom. Esse foi um dos meus preferidos desses indicados. E agora falando um pouco de La La Land, né, também, como a Larissa falou sobre a questão do protagonismo da personagem da Emma Stone, né? Acho muito legal como consegue mostrar, assim, o crescimento de ambos os personagens, no caso, né? E como trabalha com essa questão do que poderia ter sido e do que não foi realizado, né? Que às vezes as questões profissionais e as questões pessoais, elas não necessariamente casam, e não necessariamente também é isso que vai trazer a felicidade para cada um, né? Então, assim, acho que as aspirações da personagem são bem estabelecidas, e a forma como ela busca para estabelecer isso e para conseguir alcançar também são bem trabalhadas. Eu concordo. E daí a questão do trabalhar bem o personagem, que a gente falou, por exemplo, das mulheres de Manchester, que elas são bem trabalhadas, aqui é o contrário, né? O personagem mal desenvolvido é o Ryan Gosling, que, pelo amor de Deus, é uma criança. Então, eu gostei disso do filme também. A Emma Stone, ela é uma personagem bem forte, assim, e como você falou, com objetivos bem claros, e que a gente se identifica, né? Todo mundo tem sonhos que persegue dessa forma e quer ser amada. Esses sonhos que todo mundo tem na vida, que ela tem, todo mundo consegue se identificar. Eu acho bacana que ela é a menina extremamente comum. Poderia ser eu, você e qualquer um. E isso dando bem, sabe? Sim, e a Viola Davis, num Limite Entre Nós, também, ela funciona muito bem como um contraponto. Muitas vezes ele chega a ser desagradável, pelo menos assim pra mim, como espectadora, vendo as ações e as reações dele dentro do núcleo familiar, às vezes repele a gente, assim. E ela funciona como um contraponto, como uma força que tá ali pra não ceder às ações dele, às imposições, e pra trazer um pouco de tranquilidade pros outros membros da família e pros amigos também. Você vê que ela, pela época, né, ela é aquela personagem que ela é totalmente ofuscada pelo marido, né, o marido, nossa, eu detesto ele, mas ela tem uma força ali. Eu acho muito legal a questão do dinheiro, assim, do tipo, sou eu que controlo essa casa, me dá aqui esse dinheiro que sou eu que vou controlar isso. Então, eu acho que ela tem uma força incontrolável e que mesmo a questão dela ser ofuscada pelo marido, ela não deixa isso apagar quem ela é, sabe? A cena de explosão dela, a cena que ela se impõe contra isso é muito importante.
foi a cena que me deu o Oscar pra ela, né? Porque é maravilhosa. Verdade. Eu acho que ela é a personagem que dá humanidade ao personagem do Denzel, na verdade, né? Porque ele realmente é um personagem odioso. Eu também, como a Larissa, queria que ele morresse. Eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, morre esse homem, ele é insuportável. Mas é isso, né? É um trabalho de um ator realmente muito bom, né? E eu acho que ela tá ali, a personagem da Viola, pra dar essa humanidade pra ele, porque a gente acaba falando com tanta raiva daquele discurso dele, daquelas posturas dele, que a Viola tá ali naquele contraponto, como bem falou a Isabel. Realmente essa cena que ela citou é incrível, né? E a mulher tá espetacular ali. Então, só mencionar que o prêmio de melhor filme, ele vai para os produtores dos filmes. Dentre os filmes indicados, o La La Land, o Até o Último Homem, o A Chegada e Um Limite Entre Nós não tinha nenhuma mulher entre os produtores, né? E o Moonlight, que ganhou, eram 2 mulheres, Adele Romansky e Dede Gardner. Então era um dos que tinha maior quantidade de mulheres, 2, produzindo. A próxima categoria principal é a de melhor direção. E esse ano não teve nenhuma mulher indicada, né? Foi a Denis Villeneuve com A Chegada, o Mel Gibson com Até o Último Homem, Damien Chazelle com La La Land, Kenneth Lonergan com Manchester à Beira-Mar e o Barry Jenkins com Moonlight. Então, assim, não tem muito nem o que a gente dizer, né? Já mais uma vez, mais um ano, e nenhuma mulher indicada em direção, né? Ao longo da história foram só 4 diretoras que receberam essas indicações, que foi a Lina Wertmüller, em 77, por Pasqualino Sete Belezas, a Jane Campion com O Piano, de 94, que a gente já conversou aqui em um podcast anterior, a Sofia Coppola com Encontros e Desencontros e a Catherine Bigelow com Guerra ao Terror, que foi em 2010, ou seja, a gente já tá quase chegando a mais uma década sem mais nenhuma mulher sendo indicada, né? Isso que absurdo. Catherine Bigelow, a única que ganhou até hoje, né? A única. Isso. E lembrando que não foi falta de oportunidade. Pelo menos a Ava DuVernay pro Selma, eu acho que é uma das que merecia um grande destaque nos últimos anos, e pra não citar várias outras, mas essa é porque o filme também teve destaque, teve projeção, o filme foi bem falado pela crítica e ignoraram. Pois é, a Ava foi realmente bem roubada naquele ano, porque agora eu não me recordo, mas tinha 1 ou 2 diretores que estavam indicados lá que eram bem fracos, e Selma realmente foi o que trouxe o trabalho dela pro patamar de exposição que a gente tem hoje em dia, né, que inclusive foi indicada novamente esse ano como produtora em documentário, né, mas foi uma perda, pelo menos ela não ser indicada, né? Ela, claro, muito difícil de ganhar, considerando até que os votantes da academia existe esse conservadorismo. Os votantes, eles estão sendo trocados aos poucos para aumentar essa diversidade, né? Mas na época provavelmente teria poucas chances. E é curioso notar, inclusive, que, por exemplo, é um ano, né, 2016, 2017 já começou assim, em que a gente está vendo muito destaque para as mulheres, por exemplo, ganhando muitos filmes, né, como diretora e melhor filme em outros festivais, né, Berlim, até em Cannes, nas competições menores, e assim, o Oscar não dá esse valor nunca, né? Se a gente até hoje só teve 4 mulheres indicadas à direção e uma mulher que ganhou em 39 anos de história do Oscar, caramba, por que ele realmente não consegue olhar para as mulheres, sabe? É muito triste isso. E tinha, por exemplo, filmes maravilhosos que podiam concorrer, como The Fits, que é incrível, do Cine da América, maravilhoso. E essas pessoas não são nem citadas, sabe? Não consigo entender. Eu acho que é uma questão maior. É um prêmio voltado para a indústria. Desse filme independente ter ganhado, né? Algo que é completamente... Mas é um filme voltado para a indústria. Cadê as mulheres na indústria, né? Cadê as mulheres produzindo orçamentos reais e filmes que chamam a atenção de... Concordo, Larissa. Eu acho que é uma questão de... É como essa questão do Oscar So White, né? O pessoal cobra a indicação dos atores negros e outros artistas e técnicos negros nas categorias, mas esse é o resultado final de um processo que começa lá atrás, que é de exclusão já na hora da contratação, né? Então, se não tem filmes que são protagonizados por atores negros, não vai ter como indicar eles, não que não tenha, porque alguns que existem aí são ignorados, né? Mas a quantidade de filmes é muito pequena, e o mesmo acontece com essa questão da direção. A Ava DuVernay é a recordista em orçamento. Um filme que ela tá fazendo agora pra Disney é o maior orçamento já dado para uma mulher na direção. E é um orçamento que é ridículo, é ínfimo, é uma porcentagem de um orçamento que qualquer diretor estreante que vai fazer um blockbuster ganha. Então, como é um prêmio de indústria, o que precisa realmente é se contratar as mulheres para esses filmes de grande porte, para esses filmes que vão ter visibilidade. Não, sem dúvida. Mas, por exemplo, tá lá Lion na categoria principal, né? E aí a gente vê, por exemplo, Rainha de Catué, da Mira Nair, que também foi Disney. Teve uma distribuição Disney. Aqui no Brasil a distribuição foi ruim, mas não sei como é que foi lá nos Estados Unidos. E era um filme super pop também.
também, super blockbuster, super acessível também era a Jornada de um Herói, que era uma mulher, que era uma menina no caso, uma adolescente negra, que ganhou a competição de xadrez, maior enxadrista do mundo. E era contando a história dela, sabe? E por que não repercutiu isso? São muitas questões aí, na verdade, né? Quer dizer, esse ano o Oscar ficou menos branco, mas não tinha mulher. Cada ano eles só podem olhar pra só tampar um pedacinho da barriga de fora ali, entendeu? Porque, aí quer dizer, vamos passar um ano inteiro agora reclamando disso, pra quem sabe ano que vem... Tem que subir uma hashtag aí, cara, aí né? não vão ser mais os negros. Pois é, tá demais. É uma cota por vez, né? É uma cota por edição de Oscar. Então, é ridículo, é muito ridículo. É como o site lá, Mulher no Cinema, escreveu, né? Elas usaram a hashtag OscarSoulMale, né? Porque no final acaba que dá uma puxadinha para um lado e aparece o problema do outro. Falando sobre os roteiros indicados, tanto o roteiro original quanto o roteiro adaptado, nas duas categorias, a única mulher indicada foi a Alison Schroeder, que adaptou Estrelas Além do Tempo. E quem venceu nessa categoria foi Moonlight, né? E roteiro original, nenhuma mulher escreveu nenhum dos roteiros, e quem venceu foram os roteiristas de Manchester. Não estou surpresa que nenhuma mulher estava na equipe de roteiro de Manchester, né? Nem um pouco. E assim, eu achei o Manchester, não comentei antes, mas hiper superestimado, assim. Não só essa questão que vocês falaram das mulheres, no protagonista, das mulheres pouco desenvolvidas e chatas, mas assim, não achei nada demais do filme, nem no roteiro, não consegui me conectar com ele de forma eu tô sabendo alguma. Aí, a boca pequena que hiperestimado foi La La Land, hein? Não foi Manchester à beira-mar. Opa, eu sou do time defensora dos dois, hein? Eu gosto de La La Land. Eu acho um baita roteiro, gente. Eu acho que os personagens principais são muito bem construídos e o arco dramático. Não sei, eu tava torcendo pra outros, assim, não curti, não, a vitória do Manchester. Mas a Michelle realmente tá bem, aquela cena e tudo, mas é muito pouco tempo pra ser considerado até. E eu tava torcendo pro Lagosta. Eu gosto demais do Lagosta, eu acho um dos mais fodas, assim, como roteiro original, né? E o adaptado ganhou o Moonlight, né? Tá bom. Mas o Lagosta acho que nunca ia ganhar, assim, ele não... Acho que nem foi muito lembrado lá na hora e tudo, mas eu gostei demais do roteiro dele, achei muito original mesmo. Foi a única indicação deles, né? E a curiosidade é que o Moonlight no Sindicato dos roteiristas ganhou como melhor roteiro original, né? Porque ele é adaptado de uma peça de teatro que nunca foi realizada. Então, pro sindicato, eles consideraram que como nunca foi feito, aquilo não era algo concreto. Então, era um roteiro original. E pro Oscar ficou como adaptado. Uhum. Esse Oscar também teve duas indicações históricas de mulheres, que foi na trilha sonora a Mika Levi, que foi indicada por Jack. Ela é só a quinta mulher a ser indicada na história. As outras foram Angela Morley, que tinha sido indicada por O Pequeno Príncipe e por O Sapatinho e a Rosa, os dois como melhor trilha sonora adaptada, que é uma categoria que não existe mais, né? A Marilyn Bergman por Yentl, que também venceu como trilha sonora adaptada. A Annie Dudley, de Ou Tudo ou Nada, que venceu também como melhor trilha de comédia ou musical, outra categoria que não existe mais. E a Rachel Portman, que venceu também melhor trilha de comédia ou musical por Emma, e foi indicada por Regras da Vida e Chocolate. Melhor trilha sonora original, que é como é o nome da categoria hoje em dia, né? Então a Mika se torna a segunda mulher a ser indicada para melhor trilha sonora original. Não levou, né? E um detalhe é que a Mika fez aquela trilha sonora foda de Sob a Pele. Ou seja, também é um espaço que não é muito comum de ter as mulheres trabalhando e sendo indicadas na premiação. E a outra indicação histórica foi a Joy McMillan, que é montadora do Moonlight, que se tornou a primeira mulher negra da história a ser indicada ao Oscar de montagem. Ao longo de toda a história do Oscar, entre aqueles que já ganharam 3 Oscars de montagem, só uma mulher figura, que é a Thelma Shoemaker, que é a montadora recorrente do Scorsese, que montou Touro Indomável, O Aviador e Os Infiltrados. Pô, tu tá querendo me dizer então que aquela montadora que faleceu, trabalhava com o Tarantino, nunca recebeu premiação por montagem? A série? Putz.
Pai. Poxa, tenho até que conferir, porque a Shoemaker, ela venceu 3 vezes, ela tá entre os recordistas, né? Mas a Sally, eu não sei se ela já chegou a ser premiada. Aliás, a montadora de Moonlight não Isso ganhou o tem Oscar, não ganhou o Oscar, mas ganhou o Independence, né? Que é o Oscar independente, o cinema independente. Na noite anterior, ela ganhou o prêmio de montagem. Pesquisei aqui, a Sally Mank tem 2 indicações, Pulp Fiction e Bastardos Inglórios, mas ela nunca ganhou. Obrigada. Muito injusto, porque a Sally até porque depois que ela faleceu, fica patente, assim, o quanto ela era importante pra criação de ritmo para esses roteiros do Tarantino. Os filmes dele, basicamente, funcionavam da maneira como funcionavam pela forma como ela montava os filmes, né? Então, era isso que eu tava muito injusto pensando. também. E aí, acho que a gente pode falar das atrizes, né? Que foram indicadas para melhor atriz e atriz coadjuvante. Então, beleza. Gente, os atrizes, vamos começar pelos que não ganharam. Isabelle Huppert, o que é aquilo em Ellie? Eu sei, assim, que Ellie incomodou muito, é um filme muito provocativo, como bem disse a Larissa no canal dela, concordo. E é difícil até a gente julgar o filme, assim, né? Ele é bem complicado, mas a atuação dela é impecável. É muito estranho ela não ter ganho, assim, realmente. Ela ganhou vários outros prêmios, né? A Huppert, por ela. E Natalie Portman, cara, em Jack. Não consegui ver Jack ainda, mas é Natalie Portman, diva absoluta. Meryl Streep, Florence, eu achei um filme meio, assim, meio meia boca. E a Ruth Negga por Loven, que eu também não consegui ver ainda. E Amy Adams, como Amy Adams não foi indicada por A Chegada, é um grande absurdo, incalculável. E acho absurdo também a Emma Stone ganhar, porque ela está bem em La La Land, ela está bem ok, mas só se for aquela coisa assim, tipo, incentivo aos mais jovens, tipo, vai Emma Stone, você tá legal, continua nesse caminho aí. Só que, cara, não concordo, assim. Acho que não foi tão merecido igual as outras, não. A Emma Stone incentiva os mais jovens, é o que a academia faz há décadas, né? Porque sempre ganha mais jovem, sempre ganha. Incrível. Pois é. Verdade. Pois é. Em Isso vez só de pra pensar levantar- assim, né? Ela pode morrer, talvez, a senhora que está ali concorrendo, não, vou dar pra. Não, aí vai na novinha, né? Pega aquela Exatamente. outra mocinha também, a que ganhou. Aí depois pelo- faz homenagem póstuma, né? Deixa eu perguntar uma isso coisa é pra verdade. vocês. Tem uma dúvida em relação a Natalie Portman e Jack, né? Eu lembro que eu li alguns debates referente a esse negócio o que é você compor, sabe, um personagem, né? Porque eu assisti Jack e eu não gostei da performance da Natalie Portman no filme. A gente tem a impressão que ela tá mimetizando um personagem, tanto que ela tem momentos que faz até um paralelo, eu acho que de cenas gravadas e tal, e você vê que realmente ela tá se posicionando igual, né? Fiquei uma dúvida na minha cabeça, queria até perguntar a vocês, o que vocês acham dessa espécie de personagens que são personagens compostos, né? Que normalmente acontecem em cinebiografias, né, gente? O que vocês acharam? Vocês chegaram a conferir? Gostei muito de Jack, fiquei apaixonada pelo filme. Inclusive, queria citar aqui o lance que a Isabel falou da Mika, da trilha sonora, que é incrível, né? Realmente, a trilha sonora é completamente integrada ao filme e faz parte da narrativa, porque ela vai crescendo junto com o filme. Eu achei e eu a acho trilha que opressora Natalie também. tá maravilhosa. Eu achei a trilha, sabe, Sim, mas aquelas... eu acho que ela... Não, ela é, mas eu acho que ela tá no tom do filme, sabe? Ela não tá destoando do filme, digamos assim. Porque o filme também vai ficando meio nebuloso, meio soturno, com o chegado do final. Eu acho que a trilha faz o papel de mostrar a confusão, né? Que tá acontecendo na cabeça daquela mulher. Mas eu confesso, eu não entendo nada de trilha sonora, tá, gente? Sou uma leiga burrinha nisso. Mas confesso que ela é tão incômoda que ela me afastou um pouco do filme. Afastou demais. Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês. Esse filme ele foi rechaçado por algumas pessoas devido a essa questão. Não sei se é a palavra correta. Aquelas histórias assim meio de americanas, sabe? Que é o interesse. É como um filme sobre beisebol, exemplo. Vai. A gente aqui na nossa cultura, muita gente não curte beisebol. Pouca gente curte, alguns nerds aí, vai. Que eu acompanho, né? Mas é uma espécie de história que ela é interessante, mas, né? Talvez ela não tenha falado muito comigo. Né? Porque é um personagem que, com todo respeito,
né, não significa nada pra mim, né? Sobre a questão da identificação com a personagem, eu acho que a Jack ela é uma mulher icônica do século XX, né? E acaba que a trajetória dela se torna muito conhecida para o grande público. Mas o filme, eu acho que ele está mais interessado em abordar a subjetividade dela e tentar colocar para fora o que é interno. Olha, eu achei que o filme ele serve, é quase fetichento no sentido de mostrar a cena da cabeça do cara explodindo. Eu achei impressionante, né? A cena vista de perto, porque se você vê isso daí no YouTube, né? Você vê que é uma cena distante, né? Onde ele cai e tal, você vê. Eu sempre achei isso daí, matou a minha curiosidade. Eu sempre achei que ela tava tentando fugir. Na hora que o tiro acerta o marido dela, ela fala, meu Deus do céu, deixa eu correr daqui, né? E tal, mas não, ela tava tentando pegar, né? É impressionante, nesse sentido, mas é um filme que eu me senti mal, eu falei, nossa, não rola a menor identificação com essa personagem, não falou comigo, enquanto mulher pobre e periférica, entendeu? Eu olhei assim, a título de curiosidade somente mesmo, pra ver como é que era a Natalie Portman num filme assim, né? Fazendo uma cinebiografia e tal, né? Ele também não falou comigo, não, mas nem foi tanto por essa questão de mulher dondoquinha, é porque ela já é tão icônica pelo sentido de esposa, que eu acho que isso que a Isabel, por exemplo, falou da introspecção, eu achei que faltou justamente isso. Eu acho que o filme não me aproxima de quem ela é de verdade, sabe? É tudo muito calculista no comportamento dela, parece que ela quer ser a mulher política o tempo todo, o que tudo bem também fala sobre ela, né? Ela é uma mulher que foi treinada para isso, né? Ela foi treinada para fazer esse jogo político, mas parece que o tom do filme, o tom que o diretor adotou, ele não decide se ele quer afastar ou aproximar, parece que ele fica misturando entre os dois, afastar o público e aproximar, e no final das contas ele não consegue nenhum dos dois, no meu caso. Detalhe, esse daí é a direção do não Pablo Larraín, não é? Não, é um diretor que eu gosto, pô. Que ele faz filmes políticos, assim, muito maneiros, sabe? Então eu nem entendi a escalação do diretor, assim, fiquei meio bolada. Interessante o filme, não é ruim. Ele talvez converse mais com algumas pessoas do que com outras, né? Comigo ele não fechou, não. Também, mas não foi por causa da Natalie Portman, eu gostei bastante da atuação da Natalie Portman. Eu confesso que eu não sei dizer se ela tá mimetizando, porque eu nunca vi muitos vídeos da Jack na vida real, eu não sei como é que é a voz dela, como é que ela se porta, então eu não sei, não tem essa comparação. Isabel, fale da Ruth Negga. Você assistiu Loving? Fale da Ruth Negga. Ela era provavelmente a que tinha menos chance de ganhar, porque era um filme que não teve tantas indicações como os outros, não teve tanta visibilidade, era um filme bastante minimalista, mas foi a atuação que eu mais gostei, porque era realmente uma atuação minimalista, era a personagem real, né, porque é um filme que retrata um casal interracial, no contexto de segregação nos Estados Unidos, onde era proibido o casamento interracial. Na vida real, essa mulher era uma mulher bastante tímida, sempre aquela que fica sempre com a cabeça meio baixa, olhando meio de lado, mas que também tem um jeitinho pra falar, assim. Então, a atuação dela foi muito boa, e ela junto com o Joel Edgerton, eles construíram, assim, um casal muito crível, e o filme é de grande delicadeza. Realmente, assim, foi o trabalho que eu mais gostei. Eu também, Isabel. Eu ia falar isso, que pra mim, a minha preferida ali era a Ruth Negga, que era a menos cotada de todas ali. Isabelle Huppert, que eu amo, adoro. Só que eu não votaria nela, porque eu indicaria ela pra outro filme, que não é ele. Eu indicaria ela pelo O Que Está Por Vir, da Mia Hansen-Love, que eu acho que ali, sim, ela brilha e ela leva o filme nas costas, e ela é incrível no filme. Ela tem 1000 camadas do que em Ellie, que pra mim é uma personagem semitonada. Então, eu não indicaria ela por esse filme. Mas das adaptações todas também que tiveram, eu prefiro a Ruth Negga, porque, como a Isabel falou, atuação contida, mas imponente, forte, e o filme é muito legal, realmente. Vejam Loving, embora realmente o filme quase não tenha tido distribuição, divulgação, seja pouquíssimo cotado. Era por exemplo, que ele merecia estar em melhor filme. E o Jack, né, Jack, por exemplo, pra mim, não fala nunca sobre a Jack. É muito mais sobre os Estados Unidos, como aquele país cria seus mitos e as pessoas se constroem em cima de um marketing, né? E a história dos Estados Unidos mesmo, até como a presidência é ocupada, todos aqueles bastidores do poder. Então, em atrizes coadjuvantes, estavam concorrendo a Viola Davis, por Um Limite Entre Nós, né, que foi a vencedora da noite, e que eu particularmente acho que não tinha que estar nessa categoria, porque ela carrega o filme meio que nas costas, então ela tinha que estar como melhor atriz. Inclusive, colocaria ela como melhor atriz no lugar da Emma Stone, porque, como a Steph falou, eu gosto muito da Emma Stone, mas não era sua hora ainda, né, linda?
Então tem a Viola Davis em Por um Limite Entre Nós, que tá muito bem, é realmente a minha favorita. Temos a Naomi Harris por Moonlight, que particularmente também acho ela sensacional, acho incrível o tom consistente que ela dá nos 3 atos do filme. A Nicole Kidman por Lion, que esse acho que tem mais gente que discorda, concorda, não sei, acho que dividiu mais opiniões, pelo que eu vi por aí. Mas eu também gosto bastante. A Octavia Spencer por Estrelas Além do Tempo e a Michelle Williams por Manchester à Beira-Mar, que acho que essas duas são perto das outras 3, são um pouco mais fracas, mas ainda assim são boas atuações. Acho que não tem nenhuma que tá injustamente aqui, sabe? Só particularmente acho que a Michelle tem pouco tempo de tela. Exatamente. A Viola Davis, ela tinha que estar como melhor atriz, então destoa de melhor de todo mundo, ela tinha que realmente ganhar, já que ela entrou aqui. Mas também eu gostei da Nicole Kidman em Lion. Na verdade, Lion não me incomodou. É aquela coisa bem clichê, bem padrão, mas eu achei muito bonitinho o garotinho e tal. O segundo ato, muito bonitão o garotão. Mas, assim, nada... Tipo, não chegou a me incomodar. Comentário pertinente. Né? Bonitinho, mas ordinário. É um filme ok, tudo. E ela também está bem, mas não poderia ganhar. Moonlight, a Naomi Harris está sensacional. Michelle Williams pouco tempo. E eu tava esperando. É o que você falou, Larissa. Eu também concordo plenamente. Viola tá ali, então é ela, ponto, acabou, não tá sacramentado. Mas como ela não deveria estar nessa categoria, sendo atriz principal, né? O meu coração e meu voto seria pra Naomi Harris, que realmente ela tá fabulosa. E em termos de coadjuvante, pra mim, quem tinha que vencer ali realmente era ela. Na categoria certa, digamos assim. Porque o que ela faz nesse filme, nos 3 momentos que ela aparece, ela tá incrível. Né? Então, assim, ela consegue construir realmente um personagem que é totalmente incrível e o tom que ela dá pro personagem, ela tá fabulosa. E pra mim, realmente, ali da categoria tinha que vencer ela. Porque pra mim a Viola não tinha que estar ali, né? Então, só por isso. Eu concordo com todas vocês. Eu acho que a Viola é rainha. Ela tinha que ganhar todos os prêmios, mas na categoria principal. E a Naomi Harris é a que eu mais gostei como atriz coadjuvante mesmo. A Michelle Williams teve uma cena muito marcante, mas faltou a personagem ter desenvolvimento. Particularmente não gostei muito da Nicole Kidman em Lion, achei que não foi muito marcante, embora eu também adore a atuação dela. E também colocaria a Janelle no lugar da Octavia Spencer no Estrelas Além do Tempo. E, aliás, a Janelle também tá ótima em Moonlight, né? Embora ela apareça bem pouquinho, como também. Por exemplo a Michelle Williams, mas ela tá ótima. Todas as cenas que ela aparece, ela tá muito bem no filme. Aliás, acho que ela tá melhor em Moonlight do que em Estrelas Além do Tempo. E a atriz começou a atuar esse ano, né? Ela era cantora e já começou com 2 indicados ao Oscar, né? Começou arrasando, amor. Pois é. Ela continuar trabalhando aí bem essa atuação dela, ela tem bastante futuro, porque ela tá ótima nos 2 filmes. Tá muito bonitinho quando o Moonlight ganhou, o que era seu de direito, né? Ela tem um gif com ela comemorando, assim, atrás do diretor, tipo, yay, então, muito fofinha. Ela é linda demais, gente, eu tô apaixonada com ela como atriz também. Ela o disco dela é bacana e tal, mas ela como atriz acho que tá mais no caminho. E ela já era bastante conhecida antes também pela presença sempre com uma estética muito apurada dela nos eventos, assim, ela é uma figura que tem uma apresentação, umas roupas maravilhosas e ela trabalha sempre com uma estética afrofuturista, então ela é considerada, assim, um ícone do afrofuturismo, né, e agora chegando na atuação, então acho que ela vai ter uma carreira bem boa aí pela frente. Posso fazer uma intriguinha? Vai. Se a Emma Stone não tivesse ganhado, não teria dado a confusão de filmes, porque qualquer uma das outras 4 não estavam em filmes concorrentes a melhor filme. E aí todo mundo ia notar. Tipo, total! Todo mundo ia notar. Verdade. Errado esse filme. Mas não, Emma Stone ganhou. Ou seja, a culpa é da Emma Stone. É isso aí, a culpa é da Emma Stone. Ela não tinha ganho, cara. Porque rolou um negócio muito La La Land no Oscar. Foi aquela coisa, ela se deu bem como atriz, correto? Mas o casal, né, o filme não rolou. Era pra ter sido, mas não foi. Então foi a metáfora concretizada do filme, assim, total. Agora eu vou passar para 3 categorias técnicas que são aquelas em que as mulheres comumente são indicadas, né? Que é figurino, direção de arte e maquiagem, né? Esse ano, nos indicados para figurino, todas são mulheres. Então foi a Joanna Johnston por Aliados, que foi a segunda indicação dela.
A Consolata Boyle por Florence Foster Jenkins, também segunda indicação. A Madeleine Fontaine, também segunda indicação por Jack. A Mary Zophres, que é novata, que chegou agora com La La Land, e a Colleen Atwood, que veterana foda, e que foi a 12ª indicação dela, e que foi quem levou o prêmio, né, que por Animais Fantásticos e Onde Habitam, né. Aliás, zebra, né? Zebra total. Adoro, Ninguém gente. esperava. Mais ou menos, né, porque já era mais ou menos esperado, porque o prêmio no Sindicato dos Figurinistas foi para Animais Fantásticos em fantasia, né, e o La La Land ganhou como figurino contemporâneo, só que um figurino contemporâneo não vence o Oscar desde 1980. Então é muito difícil um filme contemporâneo ganhar, geralmente é de época ou de fantasia. Até porque os votantes não são pessoas só da área de figurino. Então, às vezes, os filmes de época ou os de fantasia têm um visual mais vistoso que atrai mais os votantes da academia, assim. Mas por isso que eu achei que, de repente, Jack e Aliados... O figurino de Jack eu achei interessante também pela questão da recriação das peças, né? Até porque eu não me convenci muito da Natalie Portman como a Jacqueline Kennedy, assim. Achei que eu tava vendo a Natalie Portman vestida de Jacqueline Kennedy, mas pelo menos o figurino conseguiu passar essa imagem. E Aliados, achei que tava ali pau a pau com Florence Foster Jenkins, nos dois menos interessantes. Eu gostei muito do figurino de La La Land. Eu acho que realmente ser indicado acho que em 14 categorias é exagero. Eu adorei o filme, amei La La Land, mas foi um exagero assim, de indicações e tal. Mas essa de figurino eu acho uma das mais merecidas, assim. Justamente esse contraste do contemporâneo, mas é um figurino meio vintage, assim, e ele coloca umas cores muito primárias, assim, muito fortes, que ficou lindo demais. Mas todos são muito bons, é difícil demais escolher. Assim, esses 5 indicados são figurinos maravilhosos. Acho que o Flores é um dos méritos também que chama mais atenção dele. Aliás, muito elegante o figurino. Vamos falar um pouquinho então sobre a melhor direção de arte? Os indicados são A Chegada, Nenhuma Mulher, direção de arte, Animais Fantásticos Onde Habitam, Anna Pinnock, decoradora, Ave César, que é um filme excepcional, gente, gostei tanto na época, a Nancy Haig, decoradora, ela recebeu a indicação, La La Land, a Sandy Reynolds Wasco e Passengers, Nenhuma Mulher também. Eu não vi todos, não. Eu não vi Ave César nem Passageiros. Mas tirando eles, os outros 3 que eu vi, que é Animais Fantásticos, Chegar e La La Land, eu realmente gosto muito dos 3. Eu queria ter visto Estrelas Além do Tempo, indicado também, que eu gosto muito do design de produção do filme. Acho que ambienta muito bem a década de 60. Mas, assim, eu achei bem legal La La Land ganhar, porque eu acho que é um filme que tem um design de produção maravilhoso, assim, os ambientes, o quarto da Emma Stone é lindo, a questão do trabalho de cores. Então eu acho que foi um prêmio bem merecido e com isso temos uma mulher vencedora, né? Que é a Sandy. Isso aí. Hell yeah. E esse detalhe do quarto da Emma Stone, eu acho bacana que tem aquele banner, né, com a Ingrid Bergman. E todas as cores e os quartos das meninas, assim, realmente é muito bem feito, é um puta mérito. A Ave César também é sensacional a direção de arte dele. Sim. Eu até acho uma pena que a Ave César não recebeu mais tantas indicações, porque acho que foi um filme que ficou meio subestimado nessa temporada de premiações. Que também acho que tem uma direção de arte fantástica, Animais Fantásticos também. Desses aí, o Passageiros eu acho que é o mais fraco, né? Talvez por ser uma ficção científica levou uma indicação mais pela estética, assim, que eles utilizaram, os robôs e tudo, a nave, mas não achei muito interessante. E eu só queria chamar a atenção para o fato de que as 3 mulheres que estão listadas como indicadas pela direção de arte são decoradoras. O projeto de set, que é, digamos assim, a chefia da direção de arte, não tem nenhuma mulher em nenhum dos 5 filmes indicados, né? Interessante. Eu concordo com vocês, eu também concordei, fiquei feliz com o filme do La La Land nessa categoria. Não entendi muito bem porque Passageiro tá fazendo aí, porque, sinceramente, o filme é bem estéreo nesse sentido, assim, se passa todo dentro de uma nave, e eu não vi nada de extraordinário pra ter essa indicação. Mas eu fiquei feliz com o La La Land ganhar nessa categoria, achei que mereceu. Pelo contrário, eu acho que Passageiros, de certa maneira, tem cenas que inclusive emulam o filme do Kubrick, né? Que é a história de Stephen King lá iluminado, né? Descaradamente. Cara, cópia total, né? Nem homenagem àquilo, né, cara? É bizarro. Pois é. Vamos lá então trazer aqui um dos prêmios mais desconfortáveis, né? Que geraram muitos memes.
da cerimônia, que é o prêmio de melhor maquiagem, né? Os indicados foi a Eva Von Baer, posso estar falando errado, e Love Larson, por Um Homem Chamado Ove, o Joey Harlow e o Richard Alonso, por Star Trek Sem Fronteiras, Alessandro Bertolazzi, George Gregorini e Christopher Allen Nelson por Esquadrão Suicida. Vejam só vocês, me ganha Esquadrão Suicida. E aí, gente? Melhor maquiagem borrada. Bom, gente, só merecia esse prêmio, mais nenhum outro, né? Esse filme realmente só podia ser esse prêmio, mais nada pra ele. Eu acho que a maquiagem realmente é bem feita, assim, tipo, eu não tenho birrinhas com Esquadrão Suicida, não, assim, eu acho... Mas vamos colocar aqui a maquiagem do Star Trek Sem Fronteiras ao lado do Esquadrão Suicida, né? Que eu não entendi nem por que é. Veja bem, não existe maquiagem, não tem comparativo, entendeu? É muito ruim. O nível de complexidade é incomparável, assim. Eu não sei o que aconteceu com os votantes da categoria, mas Star Trek era disparado um trabalho muito mais elaborado e refinado do que Esquadrão Suicida. Eu não vi Star Trek. Mas é aquilo de todo mundo poder votar em tudo, né, gente? Eu tava vendo, o Hollywood Reporter fez um especial que eles entrevistaram votantes anonimamente, claro. É absurdo, assim, o que passa na cabeça das pessoas pra votar. Do tipo, eu não vou votar no tal filme pra edição de som porque eu não gostei do filme. Ninguém se importa se você gostou do filme ou não. Se você não entende a edição de som, não vota, deixa em branco, sabe? E é engraçado pensar que o Esquadrão Suicida ganhou Oscar, assim, tipo... é divertido. Não, foi uma das primeiras categorias a ser votadas, né? Foi a primeira, eu acho. De cara, uou, eu não sei se... tá concorrendo, começou né? estranho esse Oscar. Mas Star Trek é mais complexo, eu concordo. Então, agora falando de melhor documentário... dos 5 documentários indicados, 4 foram produzidos por mulheres. Só o Eu Não Sou o Seu Negro, não tinha nenhuma mulher entre as produtoras. Os outros era Fogo no Mar, da Donatella Palermo, Life Animated, da Julie Goldman, O.J. Made in America, Caroline Werlow, e a 13ª Emenda, que foi produzido pela Ava DuVernay e foi dirigido por ela também. Tava torcendo demais pra 13ª Emenda. Ele é muito forte, muito impactante. E merecia demais a Ava, já que ela não ganhou por Selma, né? Seria massa, mas eu não vi os outros, então, feio. Eu também não vi os outros, por isso que eu comecei a ver o Jay e vi só a primeira parte, por enquanto, talvez em novembro eu termine. Que é muito grande, gente. São 5 ou 6 episódios de O.J., né? Eu vi o primeiro, porque assim, eu vi tanta gente... Porque assim, 13ª Emenda e O.J. são temas muito afins, né, no caso. O Eu Não Sou Seu Negro também, mas ele trata de forma diferente o problema do racismo. Então eu fui dar uma olhada no O.J., não consegui ver todos, obviamente, só o primeiro por enquanto, mas pretendo terminar a saga da série, né? E ele tem a mesma roupagem de Ava, do filme da Ava, assim, é jornalístico, entremeando com reportagens, com relatos históricos da época, com imagens de arquivo, assim, a mesma estrutura do filme. E é um filme de 8 horas. Então, assim, eu fiquei pensando, o trabalho que a Ava teve de compilar todas as informações que ela tinha também, milhões de horas de gravação, se a gente pegar a entrevista dela com a Oprah, maravilhosa a entrevista, tá no Netflix também disponível, e a gente percebeu o trabalho que ela teve pra fazer esse recorte, enxugar tudo aquilo, é um trabalho muito árduo a gente ter que separar coisas e tirar né, do que vai ficar no filme. Então, assim, eu acho que por esse trabalho todo dela de compilação dos argumentos, eu prefiro o da Ava, embora eu não tenha concluído ainda de ver o O.J., tá? O pouco que eu vi, digo, assim, de estrutura de filme, né? Prefiro o da Ava. Mas, nessa categoria, meu preferido mesmo era Eu Não Sou Seu Negro, que eu acho que o trabalho feito nesse filme realmente é muito interessante. É um filme, assim, é um documentário, mas é um filme, sabe? A estrutura fílmica dele, a narrativa, o que ele escolheu pra colocar como tema, pra abordar o seu tema, eu acho que foi muito rico. E então, assim, pra mim me agradou mais, e na minha categoria, pra mim, realmente, o melhor era o Eu Não Sou Seu Negro. Eu não consegui assistir quase nada, mas eu consegui assistir bem, que a Samantha falou, é uma saga, né, porque são longos episódios, né, do O.J. Made in America, né, da Caroline Werlow, né, mas é totalmente impressionante a construção de você explicar como essa situação chegou nesse ponto. Eu acho até que você vai gostar muito, Samantha, porque existe uma questão de machismo muito inculcada, né, nessas pessoas que estavam atendendo essa mulher. É impressionante, gente, quanto socorro ela pediu, né, e quantas vezes socorro, né?
Ela pediu e Não, até eu lembro que, da né, história na época, horrível, absurdo. E era um negro que ele não se considerava negro, né? Ele se achava branco. Sim. E toda essa mesmo, questão também. né? Ele não era nada ativista na causa. Mas é muito legal. Sei que são episódios longos, mas vale a pena assistir, nem que seja aos poucos. Você começa a assistir um hoje, outro amanhã, mas que, olha, vou te falar que como agregaram conteúdo e para fazer a montagem disso tudo com os depoimentos e tal, porque esse daí ele realmente ele é didático nesse sentido, você compreende o que aconteceu, viu? É impressionante, gente. Pra mim me falta somente um episódio, mas eu sou totalmente apaixonada. E a 13ª emenda da Ava DuVernay também tá na minha fila. O restante eu ainda não consegui descolar pra assistir. O Dava também é super didático, só vai ver, Angélica. É o mesmo formato de filme, os dois, entendeu? Você vai ver. Eu vou terminar. Ele tá na Netflix ainda, gente, ou não? Ainda tá? Tá. A 13ª tá. Ah, maravilha. Olha, veja ele e veja a entrevista também, que ela fez com a Oprah depois pra falar sobre o filme. É bem interessante a entrevista. Tá tudo na Netflix, os dois. Ah, vou assistir, com certeza. O 13º, eu não falei tudo. A montagem dele me impressionou demais. Assim, aquela inserção de músicas de rap americano muito politizadas, tudo a ver com o que ela tava falando, assim, aquelas... A trilha que ela colocou é incrível. Sim, a trilha é maravilhosa, é muito, muito bonito o trabalho que ela fez. Assim, não é aquele documentário secão, né? Ele é impressionante, o arquivo é muito bom e tal, então eu tava torcendo muito, mas sem ver os outros que é difícil. E é legal tantas mulheres no quesito documentário, né? Na categoria documentário, muito massa isso. Por exemplo, o O.J. tá falando de uma época também, de um recorte e tudo mais. Mas a Ava, no documentário dela, ela lança uma tese, né, pra falar do problema das prisões americanas, que não é só um documentário, ela lança uma tese de fato ali. Isso que é bastante interessante. Eu gostaria até que o filme da Ava tivesse mais tempo, porque pra mim o único defeito que eu colocaria nele é que eu acho que no começo, na primeira meia hora, ela condensou tanto que ficou algumas coisas ficaram um pouco perdidas. Então acho que ela gostaria que ela tivesse dedicado mais tempo. Mas compensação, o que ela faz no restante do tempo é tão maravilhoso que eu sou apaixonada por esse documentário. Eu quero até fazer um programa especial sobre ele. E eu acho até que ela merecia justamente pela reparação, né? Por vocês não terem dado o prêmio que ela merecia. E o O.J., ele me chamou muita atenção porque eu lembro que eu era criança na época e esse caso vivia na TV, né? E eu só vi o primeiro episódio por enquanto, mas eu gostei muito de como ele fez a construção em paralelo com a história da América. Quanto a América monta seus mitos e o quanto eles usaram ele também pra mostrar, não, tá vendo? A gente não é racista, a gente adora ele é negro, só que ele se porta como branco. Eles explicam exatamente como é que eles chegaram num ponto quase absurdo de tipo assim, liberar o cara desse crime, né? Porque já tava tendo contexto, sabe aquele caldeirão explodindo? Um monte de protestos e tal, né? Chegou num ponto que acabou dando nisso. Na verdade, um cara culpado, criminoso, violento, sai livre. É impressionante, cara. Eu gosto muito. Eu não assisti aquela série. Vocês estão acompanhando que tem uma outra que é dos caras que produzem a American Horror Story, né? Que tem a Sarah Paulson. Sim. Eu não acompanhei essa. American Crime Story. Também não vi, não. Também não vi, não. Eu não assisti ainda, mas dizem que é legal também. Isso é ficcionalizado, né? Eles colocam elementos de ficção, assim, pelo que eu entendi. É sobre o julgamento, mas tem alguns elementos ficcionalizados ali. E desses documentários aí, o meu preferido também foi a 13ª emenda. Achei incrível a forma como ela montou de maneira a agregar tanta informação em tão pouco espaço de tempo e toda a carga política e histórica que está embutida assim no filme. A informação que mais me impactou foi a de um assessor para assuntos domésticos do governo Nixon, que ele falou que eles não que eles naquela época, por causa das militâncias e tudo, eles tinham dois inimigos, a esquerda contrária à guerra e os negros, e que eles não tinham como criminalizar ser hippie ou ser negro. Então a maneira como eles conseguiram fazer isso foi associar a imagem dos hippies à maconha e dos negros à heroína e aí criminalizar as drogas, de maneira que as comunidades se desmancharam porque eles podiam prender os líderes, invadir as casas, interromper as reuniões e colocar essas pessoas como vilãs nos noticiários para que as outras pessoas enxergassem elas assim como vilãs. Então a gente vê como foi sistemático
a vilanização dessas lideranças políticas negras, utilizando todo tipo de estratégia de marketing, de campanha, e que, como resultado disso, está aí até hoje, né, enchendo os presídios americanos, com uma população carcerária majoritariamente negra. Assim, a gente fica sem palavras. Esse documentário é um soco no estômago mesmo, é muito forte, mas não muito forte porque ele tem imagens fortes, mas muito forte por causa da mensagem política extremamente forte. E em contraste com ele, Fogo no Mar, que é um dos que eu assisti, devo dizer que, olha, decepcionante, assim, é um documentário italiano sobre os refugiados que chegam na costa sul da Itália, e ele tenta trabalhar com contrastando as imagens dos refugiados com a vida extremamente comum e banal das pessoas que são moradoras da localidade, mas as duas metades elas não dialogam entre si, e a parte dos moradores do local se torna, com o passar do documentário, extremamente desinteressante no que poderia ser justamente também bastante político. Só complementando o que a Isabel falou, essa coisa de construir essa imagem realmente do negro, que a Ava tem ela consegue arrancar essas informações dos entrevistados, que é fantástico, né, cara? Porque ela deixa as pessoas à vontade pra falar coisas bem cabulosas, assim. E aí, o Eu Não Sou Seu Negro, o outro documentário que tava concorrendo, vai com as imagens mostrar como essas imagens do negro foram construídas realmente. Então, acho que são super complementares os documentários, assim. Tem que ver todos, gente, porque é incrível. E se eu não me engano, o Fogo no Mar em Berlim, não foi ano passado? Foi um documentário super premiado também, o Fogo no Mar. Eu não cheguei a ver. Fico triste pela importância do assunto, né? Já que esse Fogo no Mar fala justamente de refugiados, que é uma questão muito atual, né? Que ele não tenha sido bem sucedido, né? Em sua narrativa e tal, né? Lamentável. Fico triste, Isabel. Pois é, eu não cheguei a ver esse ano. Sim. Foi Berlim mesmo. A maior tá? parte do tempo. Berlim, não foi? Ah, legal. Pois é, a maior parte do tempo o filme ele se foca na rotina de uma criança, o menino fazendo estilingue, botando óculos, indo no médico, só para mostrar assim o quanto a vida é banal e segue normal para as pessoas que estão ali, mas fica desinteressante, sabe? Eu entendo a ideia por trás dessa proposta, mas não é muito interessante. Escute lá o Projeto Humanos, né, Isabel? Onde Ivan faz algumas entrevistas muito interessantes para conhecer exatamente como é que a vida dessas pessoas, né, que ele entrevistou. Refugiados, falou dos seus familiares, muito importante muito esse bom. programa. O filme que venceu o Oscar de melhor curta, documentário, também é sobre essa questão, né, e tá no Netflix. E ele é coproduzido por uma mulher também, que é o Capacetes Brancos. Gente, então para melhor filme estrangeiro, foram indicados Terra de Minas, da Dinamarca, Tana, da Austrália, Um Homem Chamado Ove, da Suécia, e o vencedor, O Apartamento, ganhou. Muito merecido e tal. Até uma questão política, né? O diretor foi, acho que, proibido pelo Trump de aparecer na premiação. Então, massa ele ter ganhado. Mas eu tava torcendo mesmo pro Tony Erdmann, que é o alemão. Que filme maravilhoso. E de uma diretora, né? Não sei se eu vou falar correto, mas é a Maren Ade. Mas, cara, eu tive altas catarses com esse filme, assim, eu chorava, eu ria, tem uma questão minha pessoal, assim, que me pegou demais, então eu tava torcendo muito pro Tony Erdmann, ainda bem que ele recebeu outros prêmios e tal. A atriz também, que mulher, que sensacional, que coisa maravilhosa. Que maravilhosa, sim. Demais da conta. O ator, né, gente, que interpreta o pai, né, tocou muito Sim. no coração também. Ele é um filme, claro, eu assumo que ele me emocionou, mas teve momentos que eu dei risada alto, né? Eu sou do tipo que eu não dou risada com as coisas, eu sou terrível, assim, pra comédia, Cara, então tem que ser muito engraçado. Eu né? assisti ele de madrugada, eu comecei a passar mal de rir alto também, e de repente eu tava chorando, assim, ele realmente mexeu demais comigo. Sim, ele desconstrói esse negócio do relacionamento, né, e tal, as máscaras que a gente tem nas nossas relações com os nossos pais, né, que é maravilhoso, né. Não, é engraçado, gente, porque quando eu vi a primeira vez, eu vi no Festival do Rio, e foi assim, o filme é gigante, né, tem quase 3 horas de duração, e eu vi, tipo, depois de um dia inteiro de maratona de filmes, e foi um dos últimos filmes do festival, tipo, tava vindo uma pegada de quase 10 dias de filme direto, todos os dias, era o 4º filme daquele dia, então assim, no primeiro dia, eu gostei do filme, mas eu não achei que aquele filme foi assim, não me arrebatou, digamos, sabe, eu tava muito cansada, a duração do filme pesou pra mim,
Então passou, né? Deixei o filme ali dormindo. E todo mundo amando, mas eu deixei o filme dormindo ali. Aí agora, né, que ele estreou novamente no cinema, eu fui rever. E aí realmente foi outro filme pra mim. Incrível. Né? Aí a gente também tem essa coisa, né? De que às vezes a gente não tá num bom dia, ou então naquele momento tá muito cansado. Vários fatores externos. E às vezes atrapalha a nossa experiência. Então, quando eu revi, a duração passou voando. Então, assim, eu tive uma outra experiência com o filme, realmente me apaixonei pelo filme, né? Eu tive uma outra percepção. E dá pra falar sobre tanta coisa nesse filme, gente. Dá pra falar sobre relação de pai e filha. Dá pra falar sobre a Europa hoje, a Alemanha atual. Dá pra falar de como ser mulher. Dá pra falar de como ser mulher num cargo altíssimo dessas empresas multinacionais. Sim. É tanta coisa, tanta coisa. Dá pra desdobrar o filme em tantas dobras, assim, as né, cobranças categorias. Extremas que ela sofre, né? E tal, ela parece sempre muito. estressada. Ela nunca parece feliz, isso é importante, né? Ela parece infeliz o tempo todo, né? Não importa se ela tá na balada, se ela tá no almoço mais chique. Não acho nem que ela parece infeliz. Eu acho que ela parece Tensa, sempre né? assim. Ela nunca tá satisfeita, mas não necessariamente infeliz. Ela não me parece Ambiciosa, feliz. Ela tá sempre insatisfeita porque ela é muito ambiciosa, ela se cobra muito. Que é o que realmente a sociedade cobra das mulheres muito, né? Principalmente mulheres que ocupam altos cargos de poder, digamos assim. Então, nossa, aquela cena que ela tira a unha do dedão encravada, gente, é incrível. Tantas metáforas, pô, a cena da festa, todo mundo nu. E ela é uma chefe opressora, detalhe, ela não é um personagem assim que você fala, nossa, não, coitadinha, ela é super complexa. Ela faz a funcionária dela tirar a blusa pra ela vestir. E ao mesmo tempo a funcionária dela, ao mesmo tempo que tem medo dela, também reverencia ela, porque ela até, né, almeja ser como ela, de certa forma. Né? A gente percebe que tem uma admiração de alguma forma da secretária dela, embora tenha um medo. É uma relação bem complexa tudo aquilo ali, né? É interessantíssimo. E acaba que ela se expõe também, assim, pra gente, né? Que tá assistindo várias fragilidades, né? Ao mesmo tempo que ela é aquela mulher inatingível, de certa forma, não expressa emoção e tal. O pai dela, com o alívio cômico dele, tentando, né, ver se ela realmente está feliz e não está, ele consegue tirar muito dela, assim, muita resposta, principalmente no momento final. E as metáforas da figura paterna foi o que me destruiu, assim. Aquele momento que ele se fantasia, aquele homem todo, é só cabelo, assim, gigante, muito alto, que é o momento que ela se rende a ele, né? Que ela finalmente. Não, e na hora que todos estão pelados, né? Tá todo mundo nu e ele tá fantasiado. O contraste e assim, a doçura dele com ela. Não, é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E também diz muito sobre o sistema econômico, né? Porque essa coisa dessa frieza dela em determinadas situações, dessa cobrança o tempo inteiro, também vem muito dessa profissão dela e do sistema onde ela tá inserida, né? Que o pai dela já é aquela pessoa que se desligou disso tudo e tá tentando puxar ela de volta, digamos assim, né, para um lado mais humano e menos ligado a essas cobranças todas. Mas ao mesmo tempo, eu amo apartamento também, tá, gente? Amo demais sim, apartamento é maravilhoso, mereceu demais. Eu queria que maravilhoso. E me lembrou muito o Nacional Silêncio do Céu, com a Caroline Dickman. Os dois, assim, pra mim, são filmes muito próximos e tal, e muito, muito doidos, assim, muito, muito bonitos. Mereceu demais o apartamento, sem dúvida. Mas o Tony Erdmann é aquela coisa, eu queria muito que ganhasse. Bom, é a única chance a gente ter uma mulher ganhando ali. É a única chance de ganhar e não rolou. Eu ia dizer isso, sim, porque o que é triste é que até um pouco antes da época da cerimônia, o Tony Erdmann era o favorito, né, no buzz, assim, do Oscar, e claro, o Apartamento vencer foi muito importante em termos políticos, inclusive o discurso que o diretor enviou foi maravilhoso, mas de certa forma foi mais uma vez um prêmio que uma mulher poderia ter levado e que não levou, né? Não, e no dia anterior o Tony Erdmann ganhou, né? No Independent Spirit Awards, ele levou a filme estrangeiro. Aí deu aquela esperancinha de repente, quem sabe, vai que rola. Mencionar que em algumas categorias não tem nenhuma mulher indicada em filme nenhum, que foram efeitos visuais, canção original e melhor fotografia, sendo que fotografia é uma categoria onde nenhuma mulher foi indicada na história. Então, é um negócio bem problemático. Por outro lado, em fotografia, a gente tem a indicação também histórica do Bradford Young por A Chegada, que se tornou o primeiro homem negro a ser indicado, né? Então, assim, até 2017 era só homens brancos, vamos dizer assim.
é complicado, né? E a última categoria que a gente vai comentar, que é a melhor animação, só tinham 2 produtoras envolvidas em Kubo, Ariane Suttner, e em Moana, Osnat Schurer. E Minha Vida de Abobrinha, Tartaruga Vermelha e Zootopia também não tinha nenhuma mulher produzindo. Mas interessante comentar que Zootopia, que foi quem ganhou, né, tem uma personagem feminina como protagonista. Apesar de eu achar bem superestimado, tá, gente? Co-protagonista, né? Uma protagonista de mentirinha, né? Eu tenho problema com esse filme, gente. Eu também tenho gente, nossa, eu gostei demais de Zootopia. Protagonista é Raposa, né? A Raposa que é a protagonista. Ela fica ali, né, na beira. É pra fingir que é a protagonista. Pra mim é a Coeli, porque se o sonho dela era ser policial e tal, aí vai acompanhando desde a trajetória toda, assim. Eu gostei demais de Zootopia, mas não vi os outros filmes, então fiquei aquele feliz errado, né? Porque deveria... Aliás, eu vi Moana também, eu gosto mais de Zootopia do que de Moana, apesar de que Moana é lindo. É muito, muito lindo e também muito simbólico, assim, a escolha da protagonista de Moana ser tão independente e tudo. Eu não gosto daquele cara, aquele grandão tatuado do filme, acho terrível, acho que eu não gostei tanto por causa dele. Nossa. O personagem dele me incomodou demais ele, não gostei. Melhor música da animação. A Zootopia tem um problema com o falso moralismo. Tipo, nossa, ela é tão corretinha, mas ela só faz as coisas nas escusas ali pra conseguir o que ela quer. Então acho que ele é falso moralista, sabe? Não acho uma mensagem legal que ele passa. Eita. Todinhas. Aonde que vocês enterraram o coração de vocês, minha gente? Eu achei, na verdade, ele, tipo, até corajoso em relação a ela, assim, porque ela comete um puta erro terrível, assim, no julgamento dela e não é escondido. Ela não é perfeitinha justamente por isso, assim, na minha visão. Tipo, ela aprende com o erro dela, de julgamento. Da minha parte, eu tava torcendo porque eu assisti, mas me apaixonei demais por A Tartaruga Vermelha, né? Que é uma produção do estúdio Ghibli com o estúdio francês, né? Você vê que o traço é diferente. Acho que se você não assistiu, Samantha, você chegou a assistir A Tartaruga Vermelha? Eu amei. Gente, amei. Aquele negócio, a representação da mulher, né? E do feminino, que coisa sensacional. Incrível. Maravilhoso, tava torcendo muito. Eram as minhas torcidas também. Sim. A animação lógica tem que ser pra criança, senão não vale, entendeu? Acho que eles têm esse pressuposto. Sim. Porque filme, a animação pra adultos não serve pra eles, não sei. Então, pra mim, assim, os meus favoritos é A Tartaruga Vermelha, também, assim como a Angélica, eu amei. O filme é muito bonito plasticamente, o roteiro é lindo, maravilhoso, bem amarrado, bem construído, personagens complexos, uma coisa incrível. E a Minha Vida de Abobrinha também é lindo, e a roteirista é a Céline Sciamma, né, que é uma diretora fabulosa, francesa, diretora de Garotas, Tomboy, que eu amo, Lírios d'Água. Ela fez o roteiro de Minha Vida de Abobrinha, que é realmente uma animação pra chorar, gente. Eu raramente choro em filmes, mas essa daí realmente é de cortar o coração, mas é muito bonito. Vou assistir. Não, vejam. E é assim, massinha, né, cara? Técnica dificílima. Demorou anos pra ficar pronto. Então, assim, vale a pena conferir. Era a minha torcida, mas assim, animação eu sei que eu sempre vou ser voto vencido, porque nunca a minha torcida vai ganhar. Porque tem que ser pra criança. Acho que é um pressuposto pro Oscar. Tem que ser pra criança, senão não vale. Não vi A Tartaruga Vermelha, mas eu gostei muito do Minha Vida de Abobrinha. Me emocionou muito, achei um filme meigo e ao mesmo tempo com uma melancolia fofa, assim. Nossa, é um filme que consegue falar sobre relações familiares que fogem do padrão, sobre laços de amizade, sobre memórias e sobre muita coisa assim em um tempo muito curto. E por outro lado, Kubo tem uma história mais tradicional, mas me encantou muito pelo visual, né? Porque é do estúdio Laika, o mesmo do Coraline. Então é aquela coisa do quadro a quadro, assim, muito bem trabalhado, usando junto a computação gráfica para ampliar os efeitos assim da animação, e é simplesmente impressionante o que eles conseguem fazer esteticamente com os bonecos na animação. Então, para mim, as duas torcidas eram uma mais intimista, que era o Minha Vida de Abobrinha, e a outra mais superprodução com Kubo. Então, a animação eu também não vi todos, aí por isso que eu não gosto de opinar. Olha, então só posso dizer uma coisa pra você. Acho que você vai se divertir muito, viu? Quando você tiver oportunidade, melhor ainda. Porque eu queria ter desvisto A Tartaruga Vermelha pra poder rever. eu fiquei embasbacada, entendeu? Com o filme. Tem que ver a minha cara, assim, olhando, assim, emocionada. O impacto é incrível. É também, impactante, viu?
Agradecendo então a nossa amiga Samantha Brasil por mais aqui uma colaboração no Feito por Elas, né, Samantha? Queria que você divulgasse, para quem não escutou ainda, não conhece, onde que você está colaborando, os blogs, os textos legais que você escreve. Então, gente, obrigada. Quem quiser me encontrar, eu tô escrevendo no Delírio Nerd e no Cineclube delas. Só acessar lá as páginas pra vocês acharem. Só queria fazer uma consideraçãozinha rápida aqui, que a gente acabou não falando sobre isso, né? Da gafe, uma das muitas gafes do Oscar também, de ter matado uma mulher que tá viva. Não bastasse isso, que absurdo. A Patrícia Arquette também fez uma denúncia. Teve isso. A Patrícia Arquette também fez uma denúncia que ela disse o seguinte, que a irmã dela, que era uma atriz trans, a Alex Arquette, morreu ano passado também e não foi mencionada naquele Memória do Oscar, né? Então ela ficou chateada que ela fez mais de 70 filmes e não foi lembrada. Então a gente percebe quanto ainda tem preconceito, né? Será que ela não foi lembrada porque ela era uma atriz trans? Não sei, entendeu? Então ela levantou essa lebre aqui, eu acho que é legal a gente lembrar, fazer essa lembrança, já que o Oscar não lembrou, a gente faz esse Memória por ela. Outra coisa também que eu gostaria de falar é que quem gostou de Moonlight, quem ficou feliz com a história de Moonlight, corra atrás do filme anterior do diretor também, que é algo de sensacional, chamado Medicine for Melancholy. Na internet você encontra o filme, é um filme incrível, que você percebe todas as questões lá que ele tá tratando em Moonlight de uma outra forma, com uma outra pegada, mas já tá presente naquele filme anterior, que tem uma outra estética, bem diferente, mas é interessantíssimo, e a gente vê que esse diretor realmente é interessantíssimo, a gente tem que ficar de olho nele, acompanhar o trabalho dele, porque ele é muito, muito bom. Então é isso, gente, brigadão pela participação, valeu. Realmente, eu concordo contigo. Eu li sobre a Patrícia Arquette, ela falando isso no Twitter, viu? Tem razão, minha amiga. Agradecer aqui a Isabel Witzman, né, que começou apresentando, eu vou finalizando. Aqui é um processo colaborativo, né, Isabel? Sempre, aqui é trabalho de equipe. Então, foi muito legal debater sobre esses filmes, pensar um pouco, refletir sobre realmente a representação e a participação das mulheres nessa indústria, já que é a maior premiação da indústria do cinema, o Oscar, gostando ou não. É claro que sempre há divergências, há sempre quem não considere relevante, mas a gente tem que entender também o peso político do prêmio dentro desse contexto da indústria, né? E para quem quiser acessar as minhas críticas, os meus textos estão lá no estante da sala e foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, Isabel, querida. Muito obrigado. Agradecer também a Estefânia Amaral. Estefânia, minha querida, quer fazer alguma consideração? Fica à vontade e faz o jabá do disco da Estê, que é maravilhoso. Obrigada, Angélica, já introduzindo. Então, o disco da Estê no Instagram, gente. Curte lá, segue lá, que eu fico feliz com novos seguidores. Coloco um disco por dia ou quase isso. De vez em quando eu escrevo no meu blog homônimo, lá no WordPress, Estefânia Amaral. Cinema e Cena por trás das cortinas. Gravei um podcast talvez conhecido, eu já gravei, mas talvez esse programa vai sair ao ar mais ou menos próximo. Só sobre filmes que estão na Netflix. Gravei com a Raquel do Cinematório Café. Legal. E com a nossa madrinha Priscila Armani. Nós gravamos esse podcast massa. Lá eu falei um pouquinho sobre a 13ª emenda também. De novo, minha revolta aqui por Amy Adams nem ter sido indicado por A Chegada. Maravilhoso. Tem um texto sobre A Chegada no meu blog também. E sobre Animais Noturnos também, eu fiquei bem triste, assim, do Oscar não ter nem considerado, assim, que eu acho um puta filme, muito foda. Eu também. E queria que o Lagosta tivesse ganhado como roteiro, e é isso. E Piper, que é uma animação super fofinha, um curta da Pixar, está no YouTube, e ele ganhou como o melhor curta de animação, e foi o único que eu vi, e eu achei merecido. Larissa, nossa convidada. Larissa, muito obrigada por você ter vindo aqui nos visitar no Feito por Elas. Prazer imenso, já escutava você lá no podcast Cinema em Cena, né? Era muito divertido, sentia muito a sua falta e olha só a nossa honra gravando com você, Larissa. Muito obrigada, viu, querida? Hoje temos 2 gerações de podcast Cinema em Cena aqui, né? Sim. Gente, eu agradeço muito o convite, adoro ouvir vocês. Fiquei muito feliz quando a Isabel me convidou. Volto quantas vezes quiserem me chamar. Eu volto sim. Oba. Adoro falar de Oscar. É a noite mais fútil do ano, mas eu adoro, é meu Natal. Fazendo jabá, fiz um especial do Oscar lá no meu canal, falando sobre as categorias favoritas, sobre essa questão de mulheres na indústria cinematográfica, né, que a gente falou, também fiz um vídeo especial sobre eles. E acessem lá, comentem, eu quero a opinião de vocês. O canal chama Fora do Padrão no YouTube.
E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Larissa. O prazer Valeu. com certeza foi nosso, minha querida. E eu aqui agradeço também a seu ouvinte, que você escutou as nossas impressões. Faço o convite de sempre, que é você comentar conosco, né? Quais foram os seus favoritos. Você concorda com a gente? Quais são as observações que você pode trazer? Tá? Fica à vontade, você pode comentar nessa postagem no SoundCloud. Você pode mandar um e-mail para cinemafeitoporelas@gmail.com ou até mesmo, né, comentar na postagem do Facebook, onde isso está publicado. Curta a nossa página. Acesse lá, facebook.com/cinemafeitoporelas. Muito obrigada por mais esse podcast. Um grande abraço, até o próximo. Não esqueça do Instagram, Feito por Elas _. Beijo, galera. Beijo. Até mais. Valeu, beijão.